Muito bem, gente, vamos girar a pauta aqui no nosso programa, porque após o presidente Jair Bolsonaro ingressar com um pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, 10 partidos políticos divulgaram notas neste domingo em defesa da democracia e em apoio ao integrante da Suprema Corte. Vini, o que dizem essas notas? Pois é, né, Paulo Matias? Foram duas notas aí, né? E os partidos acabaram se dividindo, mas ambas as notas trazem praticamente o mesmo conteúdo, né? Que é pedindo ali a harmonia e o diálogo entre os poderes, o respeito à Constituição e também pedem prioridade nas causas reais, nos problemas reais que o Brasil enfrenta atualmente, ainda a nossa crise sanitária e também o problema do desemprego, da inflação, né, da grande alta dos preços aí. Então, foram duas notas, né, separadas, uma, Paulo Matias, do MDB, do DEM e do PSDB, onde eles dizem o seguinte, ó: diante dos últimos acontecimentos, manifestamos nossa solidariedade ao ministro Alexandre de Moraes, alvo de injustificado pedido de impeachment, claramente revestido de caráter político por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro. É lamentável que, em momento de tão grave crise socioeconômica, o Brasil ainda tenha que lidar com a instabilidade política e com o fantasma do autoritarismo. E aí a outra nota foi assinada pelo PDT, PSB, PT, Cidadania, PCdoB, PV e Rede. E eles disseram o seguinte: são os ministros que lá estão os responsáveis por garantir os direitos e as liberdades fundamentais sem os quais nenhuma democracia representativa é possível. E eles devem ser protegidos em sua integridade física e moral. Não é com ações como essas que Bolsonaro se fará respeitar. No Estado de Direito, cabe recurso de decisões judiciais das quais se discorda, como bem destacou o próprio STF em nota cujos termos subscrevemos. Esgotadas as possibilidades recursais, as únicas atitudes possíveis são acatar e respeitar. Qualquer tentativa de escalada autoritária encontrará pronta resposta desses partidos. E quem se manifestou também, Paulo Matias, de forma indireta sobre essa crise institucional foi o ministro Gilmar Mendes, que pelo Twitter disse o seguinte: a fabricação artificial de crises institucionais infrutíferas afasta o país do enfrentamento dos problemas reais. A crise sanitária da pandemia, a inflação galopante e a paralisação das reformas necessárias devem integrar a agenda política. É hora de reordenar prioridades. Você dizia muito isso na semana passada, né, Paulo Matias? Que apesar dessas questões, desses embates, o que está pegando mesmo é o preço, né? O bolso das pessoas, a economia e a inflação cada vez maior, muita gente desempregada. Então, é um debate que vai tomando conta do país nesse momento. Eu acho que o brasileiro vota com o bolso. Falei isso semana passada e repito aqui. E com o Bolsonaro? Com o bolso. Com o bolso, Joel Pinheiro. Com o bolso. Ah, bom. E alguns brasileiros devem votar no Bolsonaro, né? Dizem as pesquisas que sim. Eu garanto que voto. Agora, eu queria perguntar para o nosso Joel Pinheiro da Fonseca o seguinte. São duas notas que dizem a mesma coisa. Praticamente, sim, né, Vini? Sim. Mas feitas por partidos políticos diferentes. A gente poderia ter com clareza aí as articulações políticas de centro e de esquerda com isso? Porque se a gente for ver, tem uma nota lá, PT, Rede, PSB, Cidadania, partidos de esquerda. E somente PSDB, MDB e DEM nessa outra nota. Exato. Seria aí um ensaio da chapa do ano que vem? Mostra claramente dois blocos aí, um mais à esquerda, outro mais centro, centro-direita também, como o caso do DEM, então indo mais para a direita, mostrando aí que não tem muito espaço para essa tentativa do Bolsonaro. Agora, eu, na minha visão, sinceramente, acho que está plenamente dentro do direito do Bolsonaro botar esse pedido de impeachment ali, vai ser julgado pelo Senado. Pelo que eu saiba, até agora não tem um voto, sequer talvez o Flávio, não sei como é que vai ser o voto do pedido de impeachment do Alexandre de Moraes no Senado. Eu acho um retrocesso. Está acontecendo isso, que o foco de uma discussão sobre o Supremo e o poder do Supremo esteja centrado justamente na figura que o governo federal não gosta por motivos puramente políticos. Porque foi o Alexandre de Moraes que esteve por trás, ou esteve participando de vários dos atos aí vistos como contra o governo. Se eu me lembro bem, me corrijam, se eu me lembro bem, o Alexandre de Moraes, sim, foi ele que expediu
o pedido de prisão do Daniel Silveira. Partiu dele aquilo, se eu não me engano. Agora, outros casos que botam na conta dele, sinceramente, não foram. Prisão do Roberto Jefferson, quem pediu foi a Polícia Federal. Ele apenas autorizou. Investigação do Sérgio Reis, quem pediu foi a PGR, Procuradoria-Geral da República. O Alexandre de Moraes autorizou aquilo ali. Então, jogam tudo na conta dele, sendo que ele está cumprindo o papel dele, que a polícia fez um pedido, autorizou. A PGR fez um pedido, autorizou também. Está cumprindo o seu papel de ministro do Supremo. Podemos julgar. Inclusive, eu fui o primeiro mas desde o início trouxe aqui a questão sobre a prisão do Daniel Silveira. Peraí, um vídeo no YouTube, tem como você dizer que é um flagrante perpétuo enquanto aquele vídeo estiver ali? No mínimo, é uma discussão jurídica muito capciosa a ser feita aqui. Agora, demonizar a figura do Alexandre de Moraes como o grande terror, o grande censurador, isso tem uma carga de discurso político muito forte. Em vez de investigar, aí sim, existem malfeitos, existem evidências de crimes envolvendo o ministro do Supremo? Isso eu acharia mais interessante de ver, mas essa discussão foi esquecida, assim como foi esquecida a discussão sobre o Brasil, sobre preços, sobre gasolina, sobre meio ambiente, que está tudo piorando, sobre educação também, que nada acontece, tudo, pandemia, tudo acabou, para a gente ficar discutindo uma briga política, um cabo de guerra político do Bolsonaro, segundo ele, com o Alexandre de Moraes, mas que não tem muito mérito, não vai levar absolutamente nada, porque não tem apoio no Senado e não vai mudar nada da situação do país. Agora, Bruna, o Alexandre de Moraes é quem vai presidir a eleição, né? E ele tomando essas iniciativas, essas decisões que ele vem tomando já desde o início desse ano, você acha que mais prejudica do que contribui a atuação dele à frente do TSE? Olha, duas coisas, Paulo. Em primeiro lugar, eu acho natural ver o MDB fazendo essa nota, porque o Alexandre de Moraes foi indicado pelo Temer. Ele é um homem do Temer. Ele se comporta como advogado de defesa desse bloco aí, no qual o Temer tem bastante poder. Eu lembro que foi até engraçado, em 2016, eu fiz parte de um grupo de pessoas que fizeram abaixo-assinado contra a indicação do Alexandre de Moraes, e eu me lembro que eu assinei, mesmo sabendo que era um abaixo-assinado da esquerda. Eu lembro que todo o pessoal, que na época falava, não, mas o Alexandre de Moraes vai ajudar a pegar petista. Eu falei, não importa, ele é um advogado de defesa de um político. Esse é o problema de se indicar ao STF. Então, assim, o Alexandre de Moraes, ainda que naquele momento ele pudesse ajudar aí quem estava aí com a direita, ainda que naquele momento ele tenha sido útil, a indicação dele é errada por ele não ser um juiz de carreira. É uma indicação tão errada quanto do Toffoli. Então, ele é ruim para o STF ter uma figura com esse perfil, independente das ações dele no governo Bolsonaro. Ele é uma figura que não está à altura do cargo, tanto quanto o Dias Toffoli, também não está à altura do cargo, indicação política. Ele é advogado de defesa, um é advogado de defesa do PT, outro é advogado de defesa aí do pessoal do Temer, tá? Agora, o PT, que esteve por trás, foi tão crítico à indicação na época, só porque a indicação foi feita pelo Temer, hoje fazer essa notinha, eu acho engraçado. Agora, que o Bolsonaro tem rixa, né, com Alexandre de Moraes, porque ele está explicitamente envolvido na articulação de alguns dos seus adversários de campanha ano que vem, e disso eu também não tenho a menor dúvida, e o ministro do STF se envolver em articulação visando eleições do ano que vem, é, no mínimo, vexaminoso. Ô Zé, o Gilmar Mendes fala em fabricação de crises, né? Justamente por conta desse pedido do presidente Jair Bolsonaro em relação ao impeachment do Alexandre de Moraes. Mas e esses pedidos de impeachment contra o presidente da República, Zé? Como é que é essa coisa de criação de crises? Não pode pedir impeachment de ministro do Supremo, que aí é geração de crise. Do presidente da República, não é? Pois é, não é artificial, não. É um posicionamento. Olha, Paulo, eu conversava com uma amiga jornalista aqui, a Denise Rotenburg, sobre a situação de política e Supremo, né? Quando nós chegamos aqui em Brasília, os ministros do Supremo tinham votos ali jurídicos, baseados, cheios de citações importantes e tal. E hoje a gente vê que a situação é muito, vamos dizer, muito rasa, né? E aí eu perguntava, né? Aquela velha dúvida machadiana, mudou o Natal ou mudei eu? Então, mudamos, chegamos a essa conclusão nós, que ficamos mais experientes e mais exigentes. Acontece que muita gente que diz que não, falando, não, Zé, caiu mesmo o nível da política do Congresso Nacional e também do Supremo Tribunal Federal. Esse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes foi um dos atos políticos mais importantes da história recente do país. Não é um qualquer. Já foram arquivados vários, mas é um pedido de impeachment apresentado pelo presidente da República em exercício.
E isto é muito importante e mudou muito. Todos nós aqui sempre soubemos que os tribunais superiores eram políticos, são políticos, né? Mas agora escancarou. E a decisão do presidente Jair Bolsonaro em registrar, ele mandou protocolar no Supremo o pedido de impeachment, acabou provocando reações na economia, na política, que eu nunca tinha visto. O Supremo virou um órgão político. E com base no Congresso Nacional, aí é que está a minha atenção. O Supremo, a partir de agora, tem uma base parlamentar no Congresso Nacional. Eu nunca pensei nessa possibilidade. Mas os ministros entenderam que não podem ficar a descoberto no Senado Federal, que um pedido desse de impeachment pode empolgar, né? E aí, as reações. O Supremo está unido como nunca. Os ministros se divergiam ali em hermenêutica, em jurisprudência e tal. Agora, todos estão unidos e na mesma linha com STJ e TSE. É uma situação diferente. Tem base. Já apareceram os senadores, podem contar comigo, né? Antes, como é que era? O presidente indica um integrante do Supremo, esse integrante sai em campanha, fazendo reuniões fechadas com os senadores, e depois da sabatina, eles aprovam e esquecem tudo. Um senador me disse que promete isso, promete aquilo e tal. Aí eu perguntei o quê? Ele falou, sabe-se lá Deus o quê? Ou seja, um discurso para cada um dos 81 senadores. Aí, quando ele coloca a toga, é natural que ele descobre que ele não pode ser demitido e tal, e aí ele vira o ministro do Supremo e esquece aquelas promessas fechadas dos gabinetes. Só que agora não, mudou. Então, as promessas têm que ser cumpridas ou cria uma divergência no Congresso. Então, é uma mudança muito grande na Justiça Superior. Muito bem, Zé. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Morning Show. Semana começando, amanhã a gente está junto de novo. Perfeito, bom demais. É isso aí. Até amanhã. Valeu.